Existe um ponto no ciclismo de longa distância em que o jogo muda completamente. Não é mais sobre quem tem mais força no começo, é sobre quem consegue sustentar performance quando todo mundo começa a quebrar. A promessa aqui é direta. Você vai entender como aumentar sua resistência em provas longas de ciclismo de forma inteligente, usando fisiologia do exercício, estratégia energética e controle de esforço para manter potência, velocidade média e consistência do início ao fim. Agora presta atenção porque isso vai contra o que muita gente faz. A maioria dos ciclistas treina para aguentar, quando deveria treinar para sustentar performance. Parece a mesma coisa, mas não é. Aguentar é sobreviver. Sustentar performance é continuar competitivo mesmo depois de horas de esforço. E é exatamente isso que define quem chega forte no final e quem simplesmente termina. Vamos começar pelo ponto que mais impacta a sua resistência real: eficiência aeróbia. Provas longas são dominadas pelo metabolismo aeróbio. Isso significa que quanto mais eficiente for seu sistema em usar oxigênio, mais tempo você consegue produzir energia com baixo custo metabólico. E isso não se constrói apenas pedalando forte. Se constrói com base sólida, com treinos controlados, com tempo suficiente em zonas que desenvolvem capacidade oxidativa. Aqui entra um erro clássico que trava a evolução de muitos ciclistas: treinar sempre no limite. Quando você vive em intensidade alta, você não desenvolve eficiência aeróbia máxima, você apenas se desgasta. Ciclistas que realmente evoluem passam muito tempo em intensidades moderadas, construindo um motor que aguenta horas de esforço sem entrar em colapso. Agora entra um conceito que vale dinheiro no ciclismo moderno: economia de glicogênio. Seu corpo tem reservas limitadas de carboidratos. Em provas longas, quem gasta rápido quebra cedo. Quem aprende a poupar chega forte. Isso significa usar mais gordura como fonte de energia nas intensidades controladas e reservar o glicogênio para momentos decisivos. Isso não acontece por acaso, isso é treinado. Outro ponto que poucos ciclistas levam a sério é a nutrição durante a prova. Não adianta ter um motor forte se você não alimenta esse motor. A ingestão estratégica de carboidratos ao longo do percurso mantém a glicemia estável, evita a queda de rendimento e sustenta a capacidade de produzir potência. Ciclistas experientes não comem quando sentem fome, eles comem antes do problema aparecer. Agora presta atenção nisso porque isso muda completamente seu desempenho. Hidratação. Perder apenas 2% do peso corporal em líquidos já impacta a sua performance de forma significativa. O volume plasmático diminui, a frequência cardíaca sobe, a eficiência cai. Em provas longas, isso é devastador. Quem controla a hidratação, controla a performance. Outro fator extremamente relevante é a resistência muscular localizada. Não adianta ter fôlego se a musculatura não aguenta. Com o tempo, as fibras começam a perder eficiência, a pedarada fica pesada e a potência cai. É aqui que entra o treino de força específico para ciclismo. Músculos mais fortes resistem mais tempo à fadiga e mantêm qualidade de movimento mesmo após horas de esforço. Agora entra um ponto que separa ciclistas comuns de ciclistas estratégicos: controle de ritmo. Muitos quebram não por falta de preparo, mas por erro de pacing. Começam forte demais, entram cedo em zonas metabólicas carras e pagam o preço depois. Ciclistas experientes controlam o início, mantêm constância no meio e aumentam no final. Isso é inteligência aplicada ao esforço. E aqui vem uma verdade que pode incomodar. A maioria dos ciclistas está tentando melhorar resistência no improviso. Faz longão no final de semana, pedala em grupo, faz alguns tiros, mas não existe uma lógica clara de progressão. Não existe periodização, não existe estratégia. E é exatamente por isso que continuam no mesmo nível. Enquanto isso, tem gente fazendo diferente. Gente que entendeu que não é sobre treinar mais, é sobre treinar certo. Gente que decidiu parar de desperdiçar energia e começou a seguir um sistema. Dentro do sistema de treinamento MNB, o ciclista encontra exatamente isso. Não é um conteúdo qualquer, é uma estrutura completa pensada para a performance real. Você tem acesso a treinos de bike organizados, treinos de força específicos para ciclismo, um guia de nutrição que impacta diretamente sua resistência e muito mais. Mas aqui está o ponto que muita gente evita encarar.
Enquanto você continua tentando descobrir sozinho o que fazer, outros já estão evoluindo com um método. Estão entendendo como organizar semanas de treino, como distribuir intensidade, como melhorar potência, como sustentar esforço por horas e como chegar inteiro no final. E isso cria uma diferença brutal. Porque enquanto você está sofrendo para terminar uma prova, outros estão disputando posições no final. O link está na descrição e no comentário fixado. E quanto mais você adia essa decisão, mais você fica para trás. Não por falta de esforço, mas por falta de direção. Voltando ao ponto central, existe ainda algo que poucos ciclistas entendem completamente. Resistência em provas longas não é apenas física, é mental. É a capacidade de manter foco, controle e estratégia, mesmo quando o corpo começa a pedir para parar. Ciclistas mais fortes não são aqueles que não sentem dor, são aqueles que sabem lidar com ela. Outro fator extremamente importante é a capacidade de manter eficiência sob fadiga. Quando o cansaço chega, a maioria perde técnica. A pedalada fica desorganizada, o tronco perde estabilidade, o movimento fica pesado. Ciclistas mais evoluídos mantêm a mecânica mesmo cansados, e isso preserva a energia e mantém velocidade. Agora pensa nisso de forma direta. Você está treinando para terminar provas, ou para competir até o final? Porque são coisas completamente diferentes. E quem não entende isso continua treinando muito e evoluindo pouco. Esse é o ponto onde o ciclismo deixa de ser apenas esforço e passa a ser estratégia aplicada. E é exatamente aí que poucos chegam. Existe ainda um nível mais refinado de resistência que quase ninguém treina de forma consciente, mas que define quem realmente performa em provas longas: a capacidade de manter qualidade de decisão sob fadiga extrema. Quando o corpo já está desgastado, o cérebro tende a simplificar tudo. E é exatamente aí que muitos ciclistas erram, porque começam a tomar decisões ruins sem perceber. Entram em ataques errados, perdem roda, escolhem marcha inadequada, se posicionam mal no pelotão e desperdiçam energia justamente quando deveriam ser mais econômicos. Ciclistas mais evoluídos fazem o contrário. Quanto mais cansados, mais estratégicos eles ficam. Eles passam a escolher melhor quando gastar energia, evitam movimentos desnecessários e usam o ambiente a favor deles. Isso inclui aproveitar o vácuo com precisão, escolher linhas mais eficientes em subidas e descidas e reduzir ao máximo qualquer tipo de esforço inútil. Outro ponto extremamente avançado é a gestão térmica ao longo da prova. Conforme o tempo passa, o aumento da temperatura corporal se torna um dos maiores inimigos da performance. O corpo precisa desviar sangue para a pele para dissipar calor, reduzindo a eficiência muscular. Ciclistas experientes antecipam isso. Ajustam hidratação, reduzem exposição direta ao sol quando possível, usam estratégias simples como molhar o corpo ou escolher melhor o posicionamento no grupo. Pequenos detalhes que, somados, mantêm a performance estável. Existe também um fator pouco discutido, mas que muda completamente sua resistência em provas longas: treinar o corpo para continuar eficiente em estado de baixa energia. Não estamos falando de negligenciar a alimentação, mas de ensinar o organismo a lidar melhor com variações energéticas. Isso melhora a flexibilidade metabólica, permitindo alternar entre fontes de energia com mais eficiência. Na prática, você fica menos dependente de um único tipo de combustível e consegue sustentar o esforço por mais tempo. Agora entra um ponto que quase ninguém explora de forma consciente: a adaptação psicológica ao tempo de prova. Quanto mais longa a prova, mais importante se torna a capacidade de fragmentar o esforço. Ciclistas experientes não pensam na prova inteira, eles quebram mentalmente o percurso em blocos menores. Isso reduz a carga mental, melhora o foco e evita desgaste psicológico desnecessário. Parece simples, mas faz uma diferença absurda quando você já está no limite. Outro detalhe extremamente relevante é o ajuste fino da cadência ao longo das horas. No início, você pode sustentar uma cadência mais alta sem problemas, mas conforme a fadiga se acumula, ajustar levemente essa cadência pode reduzir o custo energético e preservar a musculatura. Ciclistas experientes fazem isso quase automaticamente, sem perceber.
E existe algo que praticamente ninguém fala com clareza, mas que separa quem apenas participa de provas longas de quem realmente compete nelas: a capacidade de terminar mais forte do que começou. Isso não é talento, é estratégia, é controle de ritmo, nutrição, hidratação e inteligência de treino. Porque, no final, a prova longa não é decidida na primeira hora, ela é decidida na última. Agora pensa nisso de forma direta. Quantas vezes você já chegou no final de um pedal completamente destruído, enquanto outros ainda tinham força para acelerar? Isso não é acaso, é construção. E essa construção depende de entender que resistência não é apenas suportar o esforço, é dominar o esforço do início ao fim.